E aí pessoal, beleza pura? Mais um vídeo aqui para vocês da nossa parceria com o canal Escola de Ciências da Vida e professor Rogério Gozzi. Nesse vídeo que nós vamos falar aqui um pouquinho das variações genéticas dos indivíduos que contribuem para diferentes perfis de crescimento da massa muscular utilizando esteroide anabolizante. Se você assistiu o vídeo que nós fizemos referente à sinalização dos hormônios esteroides, você vai ver que não depende só do hormônio esteroide. Na verdade, ele é uma pecinha de todo o quebra-cabeça para poder construir o músculo no indivíduo se ele injetar a famosa bomba. Tá aqui a biribinha feita por Rogério e também os indivíduos aqui também feitos por ele, que eu não sei desenhar, não faço a menor ideia como se desenha, ele desenhou pra gente. Valeu, Rogério. Obrigado. Beleza. Bom, então o que acontece? Nós dependemos de vários outros fatores para poder desenvolver uma característica específica. Ou seja, existem genótipos e genótipos. O que é um genótipo? É a característica do DNA do indivíduo. E o genótipo, quando ele aparece, ou seja, ele se transforma em algo funcional, nós temos o fenótipo. Muito bem. Então aqui nós temos dois indivíduos. Eles são diferentes, deixa eu pegar a canetinha preta aqui, eles são diferentes entre eles. Ou seja, o genótipo deles é diferente. Muito bem. E aí esses dois indivíduos, os dois são magrinhos, e eles decidiram dar uma bolada. Então o que eles fizeram? Clandestinamente, veja que, só um adendo, isso é proibido por lei. Não se pode utilizar hormônios anabólicos, esteroides, para ficar gigantão. Isso não existe. Mas nós sabemos que muitas pessoas fazem isso. Pois é. Bom, então o que acontece? Os dois foram para a academia, deram lero na cabeça dos dois e aí falaram que para eles crescerem, ficarem boladões, que nem o incrível Hulk, precisam da bomba. A nossa bomba aqui. Então o que os dois fazem? Vão lá injetar a bomba. Os dois injetaram a bomba no organismo. A quantidade é a mesma, ou seja, os dois injetaram a mesma quantidade de bomba no organismo, achando que iria ficar grandão. Só que uma coisa muito importante, que o Rogério falou no vídeo dele, a genética depende muito. E a genética ela vai controlar, muitas vezes, a quantidade desses produtos que são produzidos pelo nosso organismo. Que nós falamos do receptor de andrógenos, que vai receber aqui o esteroide, que vai promover toda a via de sinalização para ativar, produzir GF1, que vai ligar no receptor de GF1, só lembrando, que é fator de crescimento da insulina, que ele é semelhante à insulina, mas não é insulina. Temos a AKT, uma outra proteína, que é ativada quando nós ativamos esse receptor, veja bem. E nós temos a mTOR, que é a menina dos olhos de ouro para a construção da massa muscular. É ela que vai promover a síntese de proteínas do músculo. Muito bem. Então aqui depende de todos esses fatores. Não é somente a bomba que vai fazer o efeito. Depende de todos esses fatores. Muito bem. Então vamos continuar com a historinha dos nossos dois indivíduos aqui para nós entendermos de fato como funciona a genética nesse processo. Visto que o genótipo desses dois indivíduos é diferente, nós vamos montar aqui uma ideia de genótipo para cada um deles. E aí nós vamos pegar aqui, por exemplo, o indivíduo A. Ele tem uma... Indivíduo A. Ele tem mais quantidade, tudo bem. Ele tem uma maior quantidade de todos esses produtos que participam da via de construção de massa muscular. Certo? E o nosso querido indivíduo B, ele tem menos de todos. Aqui então só dou um exemplo genérico para ficar fácil de entender. Certo? Muito bem. Então nós já sabemos que tanto o indivíduo A como o indivíduo B são diferentes. Tudo bem. E aí nós temos o genótipo de cada um. Sendo que o indivíduo B tem uma menor quantidade desses produtos que é ditado pela sua genética. Ou seja, os genes dele têm alguma alteração, alguma modificação que faz com que eles produzam menos desses produtos. Não precisa ser todos, pode ser algum deles, mas eu coloquei todos para ficar fácil de entender. E em relação ao indivíduo A, olha só comigo. Se você tem uma maior quantidade desses produtos, você não concorda comigo que se eu tenho uma maior quantidade,
eu vou ativar em maior quantidade e vou produzir mais massa muscular. E o indivíduo B, por ter uma menor quantidade desses produtos, você também não concorda comigo que eles vão produzir menos massa muscular? E é de fato isso que acontece. Existem muitos indivíduos que têm diferentes quantidades de produção desses produtos. Uns têm mais, outros têm menos. E quem tem menos, geralmente, posso falar uma palavrão, Rogério? Manda ver. Quem tem menos, geralmente se f*** porque não consegue produzir tanta massa muscular do jeito que é. Então, a priori, o indivíduo B, por ser um cara que tem uma quantidade reduzida desses produtos, o que vai acontecer? Ele vai injetar, mas ele vai crescer só um pouquinho. Ele não vai ficar um incrível Hulk. O máximo que ele pode virar é um incrível Hulk antes da transformação. Muito bem. E o indivíduo A, por ele ter uma quantidade maior desses produtos, o que vai acontecer? Ele vai produzir mais massa muscular. Talvez esse cara possa se tornar um incrível Hulk, porque ele tem uma quantidade maior. Então veja, a bomba funciona? Funciona. Ela vai promover o efeito? Vai promover o efeito. Mas, se você tiver quantidades diferentes desses produtos, o efeito ele vai variar de indivíduo para indivíduo, dependendo da quantidade desses produtos. E uma coisa muito interessante, tem gente que, vamos pegar a caneta preta aqui, que, por exemplo, pode ter defeito nessa via aqui. Ou seja, não responde direito. Então o cara pode tomar um caminhão, uma tonelada de esteroides, que ele vai continuar, por exemplo, sendo, sei lá, um magrelo, frango. Sendo magrelo, sendo muito frango, enfim. Defeitos geralmente em algumas dessas vias podem prejudicar a ação do receptor esteroide. Então o cara pode bombar o quanto quiser. Crescer, ele não vai. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa explicaçãozinha básica aqui dos desenhos do nosso querido amigo Rogério. Se você gostou, dá aquele joinha para ajudar aí na divulgação do vídeo, compartilha, passa para os seus amigos aí, porque é um tema muito interessante de se discutir. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.